Em Nevers, no coração da França, há uma capela onde o silêncio pesa mais que em qualquer catedral. Não é uma capela grande, não tem afrescos célebres nem colunas monumentais. A luz entra filtrada pelas janelas altas e pousa sobre um único objeto no centro da nave. Um esquife de cristal e bronze dourado. E dentro dele, uma mulher que parece dormir. Ela está ali desde 1925. O rosto é jovem, sereno, quase translúcido. As mãos estão cruzadas sobre o peito, um rosário entre os dedos. O hábito negro das Irmãs da Caridade cobre o corpo inteiro e apenas o rosto e as mãos ficam expostos atrás do vidro. Os peregrinos que se aproximam, e são centenas de milhares por ano, ficam a menos de 1,5 metro daquela face. Alguns rezam, alguns choram, alguns apenas olham, sem conseguir desviar os olhos. E todos, crentes ou não, fazem a mesma pergunta em silêncio. Como é possível? Quando abriram o caixão pela primeira vez, 30 anos depois da morte, encontraram algo que os médicos não esperavam. O crucifixo que ela segurava estava coberto de verdete. A oxidação tinha corroído o metal. O terço ao lado das mãos estava enferrujado, as contas escurecidas. O hábito religioso estava úmido e gasto, quase desfeito pela umidade da terra. Tudo ao redor dela tinha sido devorado pelo tempo, mas o corpo, não. Os doutores David e Jordan registraram no laudo oficial que a pele mantinha uma tonalidade natural, aderida aos músculos e estes aos ossos, que os dentes estavam no lugar, que as pálpebras cobriam os olhos sem afundamento. As mãos que seguraram aquele terço corroído estavam perfeitas. Nenhum odor de decomposição. 30 anos debaixo da terra, num caixão simples de pinho sem qualquer embalsamamento. E o tempo consumiu o metal, a madeira, o tecido. Mas não tocou na carne. E aqui está o paradoxo que faz desta história uma das mais extraordinárias da fé cristã. A mulher dentro daquele esquife é a mesma menina que, aos 14 anos, descobriu com as próprias mãos a fonte de água que cura milhões de pessoas até hoje. 5 milhões de peregrinos de mais de 140 países visitam essa fonte todos os anos, no santuário de Nossa Senhora de Lourdes. 72 curas foram declaradas cientificamente inexplicáveis pelo Bureau Médico de Lourdes. Após exames que a própria Igreja chama de rigorosíssimos, conduzidos por médicos independentes que esgotam todas as explicações naturais antes de reconhecer o extraordinário. Mas a fonte nunca curou Bernadette. A água que brotou das suas mãos nunca aliviou a asma que a sufocava desde os 11 anos. Nunca tocou a tuberculose que lhe comeu os pulmões e os ossos. Nunca devolveu a saúde que ela nunca teve. Bernadette morreu aos 35 anos, consumida pela doença. Depois de 9 anos acamada num convento a 700 quilômetros de Lourdes, sem jamais ter voltado à gruta onde tudo começou. A própria Virgem Maria olhou nos olhos daquela menina e disse, com toda a ternura do céu, "Não te prometo a felicidade nesta vida, mas na outra." E Bernadette aceitou. Quando lhe perguntavam por que a fonte não a curava, ela respondia com a simplicidade que a definia. A fonte não é para mim. Esta é a história da santa que curou o mundo inteiro, menos a si mesma. Para entender Bernadette é preciso entender o que ela perdeu antes de ganhar qualquer coisa. Marie Bernard de Soubirous nasceu no dia 7 de janeiro de 1844, no Moulin de Boly, um moinho de farinha às margens de um afluente do rio Gave de Pau, na pequena cidade de Lourdes, nos Pirineus franceses. Lourdes, naquela época, era uma cidadezinha de pouco mais de 4.000 habitantes, aninhada entre montanhas, longe de tudo. O pai, François Soubirous, e a mãe, Louise Casterot, tinham se casado por amor 1 ano antes. O moinho era próspero, a família era respeitada. E Bernadette, a primogênita, batizada 2 dias depois na igreja de São Pedro, cresceu nos primeiros 10 anos da vida cercada de afeto e estabilidade. Era a herdeira de um negócio familiar que funcionava havia gerações. Depois, tudo desabou. A Revolução Industrial chegou aos Pirineus. Os moinhos a vapor tornaram os moinhos artesanais obsoletos da noite para o dia. François, que era bom moleiro, mas péssimo administrador,
acumulou dívidas e perdeu o Moulin de Boly em 1854. Bernadette tinha 10 anos. A família começou a cair, de moinho em moinho, de casa em casa, cada vez menor, cada vez mais escura, cada vez mais fria. O pai passou a trabalhar como diarista em padarias e transportadoras, aceitando qualquer serviço que aparecesse. A mãe lavava roupas para os vizinhos e limpava casas. Dos 9 filhos que Louise daria à luz, 5 morreriam na infância, 3 antes de completar 1 ano. A morte rondava aquela família como sombra. Em 1855, uma epidemia de cólera varreu o sudoeste da França. Bernadette, aos 11 anos, contraiu a doença. Sobreviveu, mas a cólera deixou uma marca que ela carregaria até a morte. Uma asma crônica e severa que a impedia de crescer normalmente. Cada inverno era uma provação. Cada noite fria trazia a sufocação. Cada respiração era uma batalha. Aos 14 anos, Bernadette media 1,40 m. Era do tamanho de uma criança de 10. Em 1857, a queda da família chegou ao fundo. Françoise aceitou a oferta de um primo da esposa. Morar de graça num lugar chamado Le Cachot, o calabouço. Era a cela de castigo de uma prisão desativada. As autoridades tinham condenado o espaço como insalubre demais para manter prisioneiros. E ali, onde a justiça recusara deixar criminosos, morava agora uma família inteira. 16 metros quadrados, sem água corrente, sem ventilação. O teto baixo, as paredes manchadas de umidade, o chão de pedra fria. A única janela dava para um pátio onde se acumulava esterco de animais. E o cheiro entrava pela fresta a qualquer hora do dia ou da noite. Ali, 6 pessoas dormiam, comiam, rezavam, respiravam o ar úmido e fétido que agravava a asma de Bernadette a cada anoitecer de inverno. Quando a temperatura caía abaixo de 0, ela não conseguia dormir. Passava as noites sentada, tentando puxar o ar que os pulmões recusavam. E ainda assim, quem conhecia os Soubirous se lembrava de uma família amorosa. Uma parente de Louise disse que ela era uma boa cristã, de bom coração e muito trabalhadora. A miséria não destruiu o afeto, apenas cercou-o de todas as formas possíveis. Poucas semanas depois de se mudarem para o Cachot, François foi preso. Um padeiro o acusou de roubo. Ele passou uma semana na cadeia antes de ser solto por falta de provas. Mas a humilhação ficou. O antigo moleiro, que um dia fora dono do próprio negócio, agora era um suspeito de furto morando numa cela que a justiça considerava indigna de criminosos. Para aliviar a família, uma boca a menos para alimentar, Bernadette foi mandada para a aldeia vizinha de Bartrès, aos cuidados de Marie Laguesse, sua antiga ama de leite. Ali, pastoreava ovelhas nos campos durante o dia, cuidava das 5 crianças da casa e tentava aprender o catecismo à noite. Mas havia um problema que parecia intransponível. Bernadette falava apenas o dialeto occitano, a língua dos Pirineus, e o catecismo era ensinado em francês. As palavras não ficavam na memória. As respostas se embaralhavam. As aulas terminavam em gritos e lágrimas. Madame Lagusse, certa vez, atirou o livro do catecismo através do quarto e gritou para a menina aos prantos: "Você nunca vai aprender nada." Bernadette queria uma única coisa: fazer a primeira comunhão, receber Jesus na Eucaristia. Mas não sabia ler, não sabia escrever, e o catecismo em francês era um muro que ela não conseguia escalar. À noite, sozinha, repetia de memória as poucas fórmulas que conhecia. De manhã, os campos e as ovelhas. De noite, as palavras que escapavam. Era uma vida circular, sem horizonte visível. Em janeiro de 1858, convenceu o pai a deixá-la voltar para Lourdes. Voltou para o Cachot, para a umidade, para o frio, para o cheiro de esterco, mas também para a família e para os padres que podiam ensiná-la o catecismo no seu próprio ritmo. O abade Pomian, vigário de Lourdes, aceitou prepará-la. Bernadette finalmente começou a aprender. 2 semanas depois, no dia 11 de fevereiro, a mãe mandou Bernadette, a irmã Toinette e a amiga Jeanne Abadi buscarem lenha nos arredores da cidade. Estava frio, não havia lenha em casa e a lareira estava apagada. Elas seguiram até um lugar chamado Massabielle, Pedra Velha, no dialeto local.
Era um depósito de lixo à beira do rio Gave, um descampado que os moradores respeitáveis de Lourdes evitavam. Os porcos pastavam ali. Segundo a tradição local, era um antigo local de culto pagão, e muitos se benziam ao passar por perto. Ninguém imaginava que dali a poucos minutos, naquele lugar desprezado por todos, o céu tocaria a terra. As duas meninas, Toinette e Jeanne, atravessaram o riacho gelado diante da gruta e seguiram adiante catando gravetos. Bernadette ficou para trás. Não queria molhar as meias. Sentou-se na margem, tirou um sapato e começou a abaixar a meia quando ouviu um som. Era como o rugido do vento, mas as árvores não se moviam. Os arbustos estavam parados. O riacho corria manso. Nada se movia, exceto uma rosa silvestre. No nicho natural da rocha, acima da gruta, uma rosa selvagem se agitou sozinha. E por trás dela, de dentro da escuridão da alcova de pedra, veio uma luz ofuscante. E dentro da luz, uma figura branca. Bernadette descreveu o que viu com a precisão de quem olha para uma pessoa real. Uma jovem, não maior que ela, vestida de branco, com um véu branco cobrindo a cabeça e caindo até os pés. Um cinto azul na cintura, uma rosa amarela em cada pé descalço, e nas mãos, um rosário de contas brancas com uma corrente dourada. A jovem sorriu para Bernadette e fez o sinal da cruz. Bernadette não disse que viu a Virgem Maria. Nunca disse isso. Chamou a figura de Aquero, uma palavra do dialeto occitano que significa simplesmente aquilo. Aquilo que eu vi. Aquilo de que estou falando. Era tudo o que uma menina de 14 anos, analfabeta, sem vocabulário teológico, conseguia dizer. A jovem da luz não era um conceito, era uma presença. E Bernadette não tinha palavras para ela, só olhos. Nos dias seguintes, Bernadette voltou à gruta. Na terceira aparição, no dia 18 de fevereiro, Aquero falou pela primeira vez. Usou o tratamento formal, voz, que ninguém jamais usara com Bernadette. Disse, quereis ter a bondade de vir aqui durante 15 dias? E acrescentou com uma ternura que Bernadette nunca esqueceu. Não vos prometo a felicidade neste mundo, mas no outro. Começou a quinzena sagrada. Bernadette ia à gruta todos os dias. A multidão crescia, de dezenas a centenas, de centenas a milhares. Aquero pedia oração e penitência. Penitência, penitência, penitência. Bernadette beijava o chão, comia ervas amargas, arrastava-se de joelhos sobre a terra fria. A multidão observava em silêncio uma menina em êxtase, o rosto transfigurado, os olhos fixos num ponto que só ela via. E então veio o dia 25 de fevereiro, a nona aparição, e o momento que mudaria Lourdes para sempre. Aquero disse a Bernadette, ide beber na fonte e lavar-vos nela. Bernadette olhou ao redor. Não havia fonte. Pensou que Aquero se referia ao rio Gave e começou a caminhar na direção dele. Mas a senhora a chamou de volta e apontou para o chão da gruta, para um ponto específico sob a rocha. Bernadette ajoelhou-se e começou a cavar com as mãos nuas. A terra era úmida, escura, grudenta. Ela escavou um pequeno buraco e encontrou lama. Tentou beber. 3 vezes jogou fora a água suja. Na quarta tentativa, levou a lama à boca e bebeu. Depois esfregou a lama no rosto, como Aquero pedira. A multidão, que naquele dia já passava de 1000 pessoas, ficou horrorizada. A tia de Bernadette, que estava ali, deu-lhe um tapa no rosto. Para com essa bobagem! Gritou. As pessoas voltaram para casa murmurando, é uma fraude. A menina enlouqueceu. Está possuída. Mas no dia seguinte alguém voltou à gruta e enfiou um graveto no buraco que Bernadette tinha cavado. E a água que brotou já não era lama. Era cristalina. E não parou mais. No espaço de poucos dias, a poça de lama se transformou numa nascente perene, jorrando água limpa e fria a 10 graus de temperatura. E assim permanece até hoje, mais de 160 anos depois, sem interrupção, sem secas, sem variação. A primeira cura aconteceu em março. Catherine Latapy, uma mulher da região com a mão paralisada, mergulhou o braço na água e recuperou o movimento completo dos dedos. Mas Bernadette ainda não sabia quem era Aquero. O padre Peiramale,
O pároco de Lourdes, um homem rude e cético, exigia uma resposta. Se a senhora quer uma capela, que diga quem é, Bernadette perguntou. A Quero apenas sorriu. Perguntou de novo. Silêncio. De novo. Sorriso. Até que chegou o dia 25 de março de 1858. A festa da Anunciação do Senhor, o dia em que a igreja celebra o momento em que o anjo Gabriel disse a Maria: Ave cheia de graça, como registra o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. Bernadette foi à gruta de madrugada acompanhada pelas tias. Ajoelhou-se, rezou um mistério do rosário. A Quero apareceu, e Bernadette pela quarta vez perguntou: Senhorita, teríeis a bondade de me dizer quem sois? A jovem ergueu os olhos para o céu, abriu as mãos que estavam estendidas para a terra e juntou-as em sinal de oração. E disse no dialeto occitano de Bernadette, não em francês, não em latim, mas na língua daquela menina pobre dos Pirineus, que soi era a Imaculada Concepció. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não fazia ideia do que aquelas palavras significavam. Saiu correndo da gruta, repetindo a frase sem parar pelo caminho, como quem carrega um recado precioso demais para esquecer. Chegou à casa paroquial e despejou as palavras diante do padre Peyramale. O pároco empalideceu. 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX havia definido solenemente o dogma da Imaculada Conceição, a verdade de fé segundo a qual a Virgem Maria, sozinha entre todos os seres humanos, foi concebida sem a mancha do pecado original. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 490 a 493, ensina este mistério como parte essencial da fé, que o padre Peyramale sabia que Bernadette, aquela menina que não conseguia decorar o catecismo em francês, que mal sabia ler, que nunca ouvira uma aula de teologia na vida, acabava de pronunciar, sem tremor e sem compreensão, o termo teológico mais preciso e mais recente do magistério da Igreja. Ela não podia ter inventado aquilo. Não sabia o que significava. Ninguém da família, ninguém da escola, ninguém da aldeia lhe ensinara aquela expressão. Os pais, os professores e o próprio padre Peyramale testemunharam depois que Bernadette jamais ouvira o termo Imaculada Conceição antes daquele dia. Antes, Bernadette era apenas a mensageira. A mensagem era maior do que ela, e a mensageira pagou caro por entregar a mensagem. Desde as primeiras aparições, as autoridades civis tentaram silenciá-la. O comissário de polícia Jacomé a interrogou com dureza, tentando fazê-la se contradizer. O procurador imperial Vital Dutour a chamou ao seu gabinete e ameaçou prendê-la se não parasse de ir à gruta. Mas Bernadette, aquela menina que não conseguia decorar o catecismo, manteve seu depoimento idêntico, palavra por palavra, sem acrescentar nem retirar nada, diante de cada interrogador. O bispo de Tarbes, na carta pastoral que reconheceu as aparições, destacou a simplicidade, a candura, a modéstia desta criança e a forte convicção das suas respostas. Ela não exagerava, não dramatizava, não inventava. Quando a Quero não aparecia, e isso aconteceu 2 vezes durante a quinzena sagrada, Bernadette simplesmente dizia: ela não veio. Sem desculpas, sem explicações, sem teatro. E quando tentaram comprá-la, com presentes, com ofertas de dinheiro, com promessas de conforto, a resposta foi sempre a mesma: eu quero permanecer pobre. Ao todo, a Quero apareceu 18 vezes a Bernadette, da primeira visão em 11 de fevereiro à última em 16 de julho, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Na última aparição, as autoridades tinham cercado e barricado a gruta. Bernadette teve que olhar do outro lado do rio. E disse depois: eu nunca a tinha visto tão bela. As aparições terminaram no dia 16 de julho de 1858, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Foram 18 no total. Uma comissão canônica investigou os fatos durante 4 anos. E em 1862, o bispo Laurence de Tarbes declarou oficialmente que a Virgem Maria de fato aparecera a Bernadette Soubirous. Mas o reconhecimento não trouxe paz para Bernadette, trouxe multidões.
Curiosos, jornalistas, devotos, céticos, todos queriam ver a vidente. Queriam que ela tocasse seus rosários, que abençoasse seus objetos. Bernadette recusava com um humor afiado que surpreendia quem esperava encontrar uma mística etérea. Quando lhe empurravam rosários para que os tocasse, ela respondia: "Eu não uso estola." Quando tentavam que vendesse medalhas, cortava: "Não sou comerciante." E quando viu imagens de si mesma sendo vendidas por 10 soldos, comentou com ironia seca: 10 soldos é tudo o que eu valho." A fama era um peso que Bernadette não queria carregar. Em 1866, aos 22 anos, tomou a decisão que definiria o resto da sua vida. Entrou para as Irmãs da Caridade de Nevers, uma congregação que ficava a mais de 700 quilômetros de Lourdes. A distância era intencional. Bernadette queria desaparecer. "Eu vim aqui para me esconder", disse ao chegar ao convento de São Gildardo. A Madre Superiora perguntou o que ela sabia fazer. Bernadette respondeu: "Nada de muito útil." No dia seguinte à chegada, as superioras pediram que contasse as aparições diante de toda a comunidade reunida. Bernadette obedeceu. E então veio a ordem que duraria até o fim: nunca mais falar sobre o assunto. 15 anos de vida religiosa, e Bernadette foi proibida de mencionar aquilo que a definira. A mestra de noviças, Madre Marie-Thérèse Vauzou, tratou Bernadette com uma severidade que ia além da disciplina comum. Vauzou vinha de família nobre, e talvez ressentisse que as maiores graças do céu tivessem caído sobre uma camponesa analfabeta. Acusava Bernadette de vaidade. Quando a dor crônica no joelho a obrigava a mancar, Vauzou dizia que Bernadette cojeava de propósito para que as pessoas a reconhecessem entre as freiras. Declarou certa vez que Bernadette não servia para nada. Nunca lhe deu o afeto que distribuía às outras noviças. Bernadette sofreu com isso, profundamente. Ela era sensível, espirituosa, cheia de vida. Tinha um talento natural para cuidar dos doentes e um humor que alegrava as irmãs nos momentos de recreação. Mas a frieza de Vauzou era uma ferida que não cicatrizava. Durante um retiro espiritual, Bernadette escreveu nos seus cadernos: "Trabalhar para me tornar indiferente a tudo o que minhas superioras ou companheiras digam ou pensem de mim. Viver só para Deus, em toda parte, sempre." O apóstolo São Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. "A minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza." Bernadette viveu essas palavras na carne. Nos primeiros 6 anos de convento, trabalhou como auxiliar de enfermaria e depois como sacristã, bordando toalhas de altar e paramentos com uma delicadeza que as irmãs admiravam. Nos últimos 9 anos, a tuberculose e a asma a consumiram lentamente. Ela chamava a doença de "o meu emprego." No dia 16 de abril de 1879, uma quarta-feira de Páscoa, Bernadette morreu na enfermaria da Santa Cruz, no convento de São Gildardo. Tinha 35 anos. Estava rezando o rosário. Nas últimas horas, enquanto a dor a consumia, disse: "Tudo isto é bom para o céu." E suas últimas palavras foram: "Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim." Quando a notícia se espalhou, as pessoas correram para o convento clamando: "A santa morreu! A santa morreu!" As portas da capela ficaram abertas por 2 dias inteiros. Operários encostavam as ferramentas nas mãos de Bernadette. Oficiais do exército local pousavam o punho das espadas sobre seus dedos. As filas não acabavam. Mas há uma dimensão desta história que ultrapassa o catolicismo e toca algo universal. 82 anos depois da morte de Bernadette, em 1940, um escritor judeu chamado Franz Werfel fugia dos nazistas com a esposa Alma, a viúva do compositor Gustav Mahler. A Gestapo os perseguia pela França. Desesperados, os Werfel encontraram refúgio em Lourdes, acolhidos pelas mesmas famílias católicas que gerações antes tinham acolhido Bernadette. As Irmãs da Caridade, naquela mesma cidade, escondiam crianças judias da Europa Oriental, fazendo-as passar por surdas mudas para enganar os nazistas. Ali, naquele esconderijo improvável, Werfel ouviu a história de Bernadette.
e fez um voto a Deus. Se ele e a esposa escapassem com vida, escreveria a história daquela menina. Escaparam. E Werfel escreveu A Canção de Bernadette, o romance que se tornou o livro mais vendido da América em 1942. O filme de 1943, dirigido por Henry King, ganhou 4 prêmios da Academia, incluindo o Oscar de melhor atriz para Jennifer Jones. Um judeu fugindo do Holocausto escreveu o maior tributo literário a uma santa católica, porque a fé que protegeu Bernadette em Lourdes foi a mesma fé que protegeu Werfel em Lourdes. A graça não conhece fronteiras. E Bernadette? Bernadette deixou um testamento espiritual que talvez seja o documento mais desconcertante já escrito por um santo. Não é uma meditação teológica. É uma lista de agradecimentos pelo sofrimento. Ela escreveu: pela pobreza em que papai e mamãe viveram, pelas derrotas, pela ruína do moinho, por ter que cuidar das crianças e vigiar os rebanhos, pelo cansaço que nunca acabava. Eu vos agradeço, Jesus. E continuou: pelo fato de a Madre Josefa ter dito que eu não sirvo para nada, eu vos agradeço. Pela dureza da voz da superiora, pelas injustiças, pela ironia, pelo pão da humilhação, eu vos agradeço. Não há amargura nessas palavras. Há algo que só a fé explica: gratidão genuína pelo sofrimento. Porque Bernadette entendeu, talvez melhor do que qualquer teólogo, que a promessa da Virgem não era uma condenação. Era um convite, não nesta vida, mas na outra. E ela aceitou, até o fim. Bernadette foi sepultada na capela de São José, dentro do convento de Nevers. Um caixão simples de pinho, sem embalsamamento, como era costume para as freiras pobres daquela época. E ali ficou, por 30 anos, na terra úmida. Em 1909, como parte do processo de beatificação, o bispo de Nevers ordenou a abertura do caixão. 2 médicos, os doutores David e Jordan, e uma irmã da comunidade, testemunharam. O que encontraram dentro daquele caixão de madeira apodrecida era difícil de explicar. O crucifixo estava coberto de verdete. O terço estava enferrujado e corroído. O hábito estava úmido e gasto. Mas o corpo de Bernadette, o corpo de uma mulher morta há 3 décadas, enterrada sem qualquer conservante, num caixão permeável à umidade, estava intacto. A pele aderida aos músculos, os músculos aderidos aos ossos, os dentes no lugar, as pálpebras cobrindo os olhos. Não havia odor de decomposição. As irmãs lavaram o corpo, vestiram-no com um hábito novo e o sepultaram outra vez num caixão duplo lacrado. 10 anos depois, em 1919, abriram o caixão pela segunda vez. O corpo permanecia preservado. O Dr. Conte registrou que o fígado, normalmente um dos primeiros órgãos a se decompor, estava em notável estado de conservação. Retirou fragmentos da 5ª e 6ª costelas direitas como relíquias. Na terceira exumação, em 1925, 46 anos depois da morte, o corpo ainda resistia. A pele do rosto havia escurecido, provavelmente por causa da lavagem feita pelas irmãs na primeira exumação. E então aconteceu algo que une o sagrado ao surpreendente. Para preparar o corpo para a veneração pública, a igreja chamou Pierre Imans, o mais célebre criador de manequins de cera de Paris, famoso por usar cabelos reais, olhos de vidro e dentes de porcelana para criar figuras de realismo perturbador. Imans moldou uma fina máscara de cera a partir de impressões do rosto e das mãos de Bernadette, complementadas por fotografias autênticas. O resultado é o que os peregrinos veem até hoje. Um rosto jovem, delicado, com uma expressão de paz que parece apenas sono. A igreja nunca afirmou que o corpo é miraculosamente incorrupto em sentido absoluto. Afirmou que a preservação é extraordinária, notável e digna de reflexão. E talvez seja justamente isso que a torna tão poderosa. Não é uma prova, é um sinal. Um convite a olhar mais de perto. Porque o que importa não é o corpo em Nevers. O que importa é a fonte em Lourdes. Aquela nascente que Bernadette cavou com as mãos na lama no dia 25 de fevereiro de 1858, continua jorrando. 32 mil litros por dia.
A mesma temperatura constante de 10 graus, sem interrupção, sem seca, sem variação, por mais de 160 anos, da mesma lama de onde a multidão esperava que não viesse nada. Como o Evangelho de São João diz no capítulo 7, versículo 38. Do seu interior correrão rios de água viva. Bernadette sabia que a fonte não era para ela. Disse certa vez: a água não terá virtude alguma sem a fé. E quando lhe perguntaram qual era o seu papel em tudo aquilo, respondeu com uma frase que diz mais sobre a santidade do que qualquer tratado. A Virgem me usou como uma vassoura para tirar a poeira. Quando o trabalho termina, a vassoura é colocada atrás da porta. Ela não quis ser santa, não quis ser famosa, não quis ser lembrada, quis apenas fazer a primeira comunhão. E acabou dando ao mundo inteiro uma fonte de água viva. Bernadette foi canonizada por Pio XI no dia 8 de dezembro de 1933, a festa da Imaculada Conceição. O mesmo título que a Quero pronunciou em occitano naquela manhã de março, na gruta de Massabielle, diante de uma menina que não entendia o que ouvia. O círculo se fechou. Hoje, em 2026, o Santuário de Lourdes vive o tema pastoral da Anunciação. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. É o mesmo mistério, o mesmo sim, o de Maria ao anjo, o de Bernadette à Virgem. O sim que não entende tudo, mas confia em quem pede. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que a graça de Deus não escolhe os mais preparados, escolhe os mais disponíveis. Como Bernadette disse, a Virgem me escolheu porque eu era a mais ignorante. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós.